Olá, tudo bem com vocês? Estou muito feliz por ter você aqui, querendo conhecer um pouquinho mais, entender um pouco mais a respeito de amamentação e aprender a manejar as principais dificuldades que aparecem dentro da consultoria, dentro do processo da amamentação. Muito obrigada por vocês terem nos procurado, por vocês terem confiado no nosso curso, por vocês estarem se interessando em trazer para as pessoas que vocês atendem a melhor qualidade possível de atendimento dentro da amamentação. A minha intenção, gente, com esse curso é conseguir construir junto com vocês um olhar diferenciado, né, uma forma diferente de enxergar e de entender o aleitamento materno. Então, eu vou falar um pouquinho, me apresentar rapidamente para que vocês saibam como que eu trabalho, né, de que forma que eu cheguei no aleitamento materno, na amamentação, para que a gente consiga, aos pouquinhos também, para que vocês consigam, aos pouquinhos, pensar na atuação de vocês dentro da amamentação, de que forma que vocês chegam na amamentação também, né? Meu nome é Mariana, eu sou fonoaudióloga, me formei na UFMG em 2005, e a partir de então, eu trabalhei com outras coisas dentro da fonoaudiologia, não comecei trabalhando com amamentação, sempre achei que a partir do momento que eu me formasse como fonoaudióloga, eu ia entender também sobre a amamentação, depois eu descobri que não foi bem assim, a gente não tem uma bagagem muito boa, né, da faculdade, quando a gente faz um curso superior, qualquer curso superior, ele não te traz uma bagagem muito grande de aleitamento materno, pelo menos não ainda. Depois de alguns anos, pouco tempo antes de ser mãe, eu resolvi fazer um curso de consultoria em aleitamento materno. Eu já estava envolvida nessa área materno-infantil, né, já gostava muito de ler a respeito de parto, queria entender como que a mulher, qual que era o papel da mulher dentro desse processo, como é que ela se sentia, né, e já estava muito envolvida nisso, então resolvi fazer um curso de capacitação em aleitamento materno. Acabei, a partir disso, fazendo outros cursos também, me formei como laser terapeuta, como educadora perinatal, fiz cursos de aprofundamento, fiz alguns cursos mais específicos, né, mais específicos dentro da amamentação, fiz cursos de desmame, então hoje eu trabalho basicamente com consultoria especializada em amamentação e consultoria de desmame gradual, consultoria de retorno ao trabalho, né, algumas outras consultorias que se desdobram dentro dessa temática da amamentação. Tá? Eu sou criadora do ofício materno, né? Foi uma ideia que surgiu, que eu gestei durante muito tempo, e ela chegou, né, de uma forma muito forte para mim, a partir da maternidade mais ainda, né? Porque a gente começa a se enxergar no lugar dessas mulheres com dificuldades para amamentar. Então, o ofício materno hoje, eu trabalho tanto com a consultoria quanto com cursos de aperfeiçoamento, cursos de capacitação em amamentação. E a gente está agora com essa parceria com o pessoal do IMEA, que possibilitou que esses cursos pudessem chegar mais longe, né, pudessem chegar também para outras pessoas. Antes da gente começar a falar especificamente sobre a amamentação, eu trouxe para vocês hoje aqui uma epígrafe, né? Quase que uma epígrafe, seria uma epígrafe se fosse um livro, mas eu trouxe esse trechinho aqui de uma música que foi escrita por um grande compositor que eu gosto muito, que é um grande amigo também, chamado Kenny Paladino. O Kenny, ele é compositor e cantor, e eu pedi para que ele fizesse uma música para mim sobre a amamentação, né? A esposa dele amamentou, ele teve contato com outras mulheres que amamentaram, né? Ele tinha muito contato comigo, acompanha muito de perto o meu trabalho. E eu achei muito interessante quando ele escreveu esse trechinho, né? Quando ele escreveu essa estrofe, que é justamente o refrão da música, né? Tem a ver com doar. Se faz parte o amor, faz também a dor. Será que há quem duvida? Então, é tão interessante a gente pensar que a dor também faz parte da amamentação e muitas vezes há sim quem duvide que a dor vai fazer parte, pode fazer parte desse processo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é justamente aí que a gente vai entrar como consultoras, é aí que a gente vai atuar. Essa mulher, a priori, ela vai buscar a gente porque ela está tendo dificuldade, está tendo dor, está sentindo angústia, é alguma dor que a gente está ali para tentar ajudar essa mulher a resolver, tá? Eu quero falar com vocês rapidamente sobre como que vai funcionar o curso. Então, aqui eu fiz um esquema, né, para que vocês vejam como que a gente vai fazer, o que que a gente vai estudar, como que esse curso vai se estruturar, tá? Hoje e na próxima aula, a gente vai fazer uma introdução falando um pouquinho a respeito da capacitação em amamentação, do papel da consultora, da importância da gente estar
sempre se atualizando na educação continuada. A gente vai falar um pouquinho a respeito dos indicadores do aleitamento materno no Brasil. Então, a gente vai dar um panorama geral a respeito do curso e a respeito da amamentação. A partir das próximas aulas, né, a gente vai falar sobre os benefícios do aleitamento materno, quais são os benefícios socioculturais, os benefícios econômicos, os benefícios biológicos, os benefícios imunológicos, os benefícios para a mulher, para o bebê, né? Quais são os benefícios que estão envolvidos no aleitamento materno? Quais são os benefícios que a gente consegue ter a partir do aleitamento? Por que isso é tão importante? Porque isso vai embasar também a divulgação do aleitamento e vai embasar na nossa atuação. Então, é muito importante que a gente conheça os benefícios do aleitamento. Vamos falar também sobre a anatomia e fisiologia da amamentação, né? Anatomia e fisiologia da boquinha do bebê, das funções do bebê, da amamentação, como que o leite é produzido, tudo isso vai ser colocado nessa aula de anatomia e fisiologia da amamentação, da sucção, da lactação, tá? Vamos falar também sobre a atuação da consultora no período pré-natal, né, antes desse neném nascer. Como é que a consultora pode atuar? Sim, a gente já começa a atuar no pré-natal com essa mãe, tentando trabalhar junto com ela para aumentar as chances de sucesso na amamentação, né, no período de aleitamento. Vamos também falar sobre orientações gerais dentro da amamentação, né? Quais são as orientações que a gente precisa e deve passar para essas mães? Quais são as orientações que a gente não passa mais, né? Quais as orientações que caíram por terra, que às vezes até alguns profissionais hoje trazem essas orientações, como o uso da bucha no mamilo, né? E aí, o toma sol, não toma sol, usa bucha, não usa bucha, como é que a gente vai fazer? Então, essas orientações gerais a gente vai falar nessa aula. Vamos falar sobre avaliação e manejo clínico na amamentação, como que a gente avalia essa mulher que chega, como a gente vai manejar essa questão que vai aparecer para a gente poder lidar, né, junto com a família. Quais são as principais dificuldades encontradas e o manejo específico para cada dificuldade. Então, fissura na mama, né, no mamilo, mastites, candidíases, empedramento, como que a gente faz para lidar com essas principais dificuldades. Vamos falar também sobre a avaliação e intervenção na produção láctea. Então, quando essa mulher tem uma produção diminuída ou tem uma produção aumentada de leite, como que a gente vai fazer para intervir nessas situações como consultoras? Vamos falar sobre técnicas e recursos dentro do manejo clínico. Quais são as técnicas que a gente pode usar junto a essa mulher para poder ajudar na questão do manejo clínico? Quais são as técnicas que a consultora usa? Quais os recursos que a gente pode usar dentro da consultoria de amamentação? Vamos falar também sobre ordenha, armazenamento e oferta de leite materno. Como que a gente tira o leite, como que a gente armazena esse leite e como que a gente oferece esse leite e oferta esse leite para o bebê. Vamos falar sobre a consultoria de retorno ao trabalho, de que forma que a gente pode ajudar essa mulher que quer voltar ou precisa voltar para o mercado de trabalho, para a gente tentar manter essa amamentação, né? Para a gente tentar levar adiante a amamentação, ainda que a mãe precise se ausentar e precise trabalhar. Também vamos falar sobre o aconselhamento e amamentação, de que forma que nós podemos desenvolver como seres humanos, como pessoas que se comunicam e que escutam, né? Como mulheres que atendem outras mulheres, como é que a gente pode desenvolver essa escuta ativa, como é que a gente pode fazer para conseguir aconselhar essas mulheres, mas principalmente escutá-las e usar o que a gente escuta como base da nossa atuação. Também vamos aprender a estruturar o nosso atendimento em amamentação, tornar esse atendimento bem organizado, bem estruturado, como que eu posso estruturar, como que eu vou chegar, como que eu vou fazer para atender, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, o que eu levo de material, como que isso se estrutura. A gente vai fazer um mapazinho mental bem organizado, para que vocês se sintam seguras para poder prosseguir e continuar fazendo os atendimentos e aumentando cada vez mais a abrangência de vocês como profissionais. E vamos falar também sobre vários tópicos especiais. Vamos falar um pouquinho sobre desmame, vamos falar sobre amamentação em situações especiais, né? Bebês que têm fissuras, bebês com síndrome de Down. Vamos falar um pouquinho a respeito dessas questões que podem aparecer e que fazem parte, sim, do nosso escopo de atuação como consultoras, tá bom? Essa é a programação geral do curso, gente, e a partir daí a gente vai fazendo essas aulas, vai desenvolvendo essas aulas, pode ser que um tópico dure, né, a gente use mais aulas por cada tópico, mas eu achei importante trazer isso para vocês, para que a gente consiga entender, organizar na nossa cabeça direitinho como é que vai funcionar, tá bom? Vamos passar para frente? A gente vai falar um pouquinho agora, então, a respeito de como é importante
a partir do momento que a gente pensa em ser consultoras, como é importante a gente se questionar algumas coisas, né? Então, eu trouxe para vocês aqui alguns tópicos que eu achei necessários serem discutidos, serem trazidos, né? Ouvir. A gente precisa primeiro se ouvir. Antes da gente aprender a ouvir, a gente tem que aprender a se ouvir, né? Antes de ouvir o outro, a gente tem que ouvir a gente mesmo. A gente precisa ouvir o que nos move, o que move a gente para que a gente trabalhe com um atendimento a mulheres e puérperas, né? Mulheres gestantes e puérperas com dificuldades ou com vontade de amamentar. A gente precisa entender o que o nosso trabalho resolve. Então, a gente sempre se pergunta, quando a gente trabalha com alguma coisa, quando a gente vende um produto, quando a gente vende um serviço, o que vocês vão fazer vai ser vender o serviço de vocês, o que o seu serviço, o que o seu trabalho, o que o seu produto resolve, né? Nós vamos valorizar quais são as dores dessa mulher, quais são as dores dessa dupla, quais são as dores dessa família, o que é que eu vou fazer para ajudar essa família, né? Quais são essas dores que eu vou ouvir e como que eu vou administrar essas dores? O que o meu trabalho, quais são as dores que o meu trabalho vai resolver, né? Outra coisa importante é a gente ponderar como é que eu quero atuar, como que eu devo atuar e como que eu posso atuar como consultora. Então, essas perguntas eu gostaria que vocês se fizessem, pensassem a respeito delas, porque elas são um ponto de partida para que a gente consiga estruturar e organizar o nosso trabalho como consultoras, como profissionais de amamentação, tá? Outra coisa importante, a gente precisa pensar, como é que eu quero ser, por que eu quero ser consultora de amamentação? Eu sempre falo sobre isso nos cursos, porque é um questionamento extremamente necessário e válido para que a gente comece a dar, né, dê o ponto de partida ali do nosso trabalho dentro da amamentação. Então, ouvir, entender, valorizar, ponderar e pensar, tá? Guardem esse slide, deem um print nesse slide, gravem, porque é muito importante, antes da gente começar qualquer tipo de capacitação, que a gente pense por que a gente está se capacitando naquilo, o que é que está nos movendo, o que é que está nos guiando para trabalhar com aquilo, tá bom? Vamos adiante. Considerando, gente, essa aqui eu coloquei essa foto porque é uma foto bem nítida, bem clássica de uma consultora atendendo uma mãe. A mãe tá ali com o neném, né? Você tá vendo que a mãe tá com uma cara, tá atenta, mas ela tá preocupada ao mesmo tempo. A consultora tá segurando ali um modelinho, né? Como se fosse um peitinho assim. Ela tá segurando para poder explicar para a mãe algumas coisas ali relacionadas com a amamentação, né? O que eu quero com esse curso, gente? Vamos pensar nesse pensamento que a consultora está tendo aqui. O que eu quero a partir dele? Eu quero que esse curso, e eu gostaria muito que isso acontecesse, que eles trouxessem para vocês, esse curso trouxesse para vocês um olhar transformador a partir de 3 aspectos. A gente vai trabalhar a técnica, a teoria e o manejo. Essas são as coisas que eu vou tentar passar para vocês com o máximo de detalhes e, ao mesmo tempo, de forma que o que vocês receberem, né, de informação seja uma coisa realmente prática. Então, a ideia é que o conteúdo seja fluido, seja didático, seja completo, para que vocês consigam entender muito bem e, a partir daí, a gente desenvolver um atendimento bacana, baseado no afeto, na escuta e nas trocas com essa mãe, com essa família, né? Então, sem esses aspectos, a gente não consegue ter esse olhar transformador que a gente tanto busca e que a gente tanto quer e almeja a partir desse curso, tá? A gente vai unir a teoria, a técnica, o manejo, o afeto, a escuta e as trocas com essa família, num conteúdo fluido, didático e completo, o mais completo que eu puder, eu vou trazer para vocês, tá bom? Prossigamos. Quem é, então, que pode ser consultora de amamentação? Muitas pessoas me perguntam, eu preciso ter curso superior? Eu preciso ter uma formação específica? Eu vou receber um certificado e eu vou ser consultora a partir desse certificado, né? Então, eu resolvi trazer um pouquinho para a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas têm dúvida e vocês precisam entender o que vocês estão fazendo, o que vocês estão buscando e quem é que pode ser consultora, porque vocês podem se questionar e serem questionadas a respeito disso também, né? Quem é que pode ser consultora? Nós não temos uma certificação nacional sobre quem pode ou não pode ser consultora. A profissão, né, de consultor de amamentação, ela não é regulamentada. Então, nós não temos órgãos, não temos sindicatos, não temos nada que organize, que reja, né, que faça o regimento disso. Nós temos certificações internacionais, né, na IBCLC, né, que é International Board of Lactation Consultant Examiners. A gente tem, a IBCLC, ela organiza, ela
é um tipo de certificação internacional que você pode obter a partir de uma prova que você faz. Essa prova é dada, se não me engano, 1 ou 2 vezes no ano, não estou me lembrando agora, e ela pode ser feita, você recebe um certificado de atuação internacional. Não significa que você precisa desse certificado, dessa certificação, para atender no Brasil, mas em alguns países ela pode ser exigida, tá? Aqui no Brasil a gente não tem certificação nacional, então quem tem IBCLC ou quem não tem pode atender normalmente, tá? Não precisa ser profissional da área da saúde, você não tem que ser fonoaudiólogo, enfermeiro, né, psicólogo, você não precisa ser da área da saúde para se tornar um profissional de amamentação, tá? O que a gente vê hoje? Basicamente, as pessoas que trabalham com amamentação, elas associam a experiência prática delas com a experiência teórica e atendem a amamentação a partir disso. O que os cursos vão trazer para vocês? Basicamente, o curso vai trazer basicamente orientação e experiência teórica, né? Então, vocês vão receber muito conteúdo, vocês vão receber muitas informações, mas a atuação clínica, a gente ganha experiência com o tempo. E o que vai trazer, talvez, para você segurança para fazer essa atuação clínica é um conteúdo bem estruturado, bem organizado, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, né? A partir de hoje, oferecer para vocês um conteúdo bem estruturado. Então, hoje em dia, a gente tem pessoas que nunca fizeram um curso de capacitação de amamentação, mas tem muitos anos atuando, estudaram durante muitos anos. Então, essa atuação de tantos anos associado com a teoria faz com que a pessoa se sinta à vontade para se chamar de consultora de aleitamento, consultora de amamentação, tá? Então, a gente não tem certificação nacional, nós não precisamos ser profissionais da saúde, inclusive eu tenho colegas que são engenheiras e que são maravilhosas como consultoras de amamentação, não precisa ser necessariamente profissional da saúde, precisa entender que para atender a amamentação, é necessário estudar muito, sempre, continuamente, e principalmente lembrar que a cada dia a gente tem atualizações, tem coisas novas para aprender, para estudar, tá? Então, assim, quem é que pode decretar? Quem tem o poder de decretar que você é consultora? Esse poder de decretar que você é consultora vai vir de você mesmo, a partir do momento que você se sente segura para dizer e para atender mulheres que têm dificuldade para amamentar, se sente segura para falar, bom, agora eu consigo prestar uma consultoria, que é um serviço especializado, né? Uma assistência especializada, uma assessoria especializada para aquela mulher, tá bom? Tranquilo? Prossigamos. Vamos falar então um pouquinho sobre o que a consultora de amamentação faz. O que faz parte do nosso escopo de atuação, tá? A consultora ela vai atuar com expertise no atendimento das dificuldades de aleitamento materno. O que é atuar com expertise? É atuar com conhecimento, né? Atuar com conhecimento de causa nesses atendimentos junto a essas mulheres. Ela vai oferecer aconselhamento às mulheres e suas famílias que desejam amamentar, que estão amamentando ou que querem desmamar. Sim, desmamar. Nós, como consultoras, também temos dentro do nosso escopo o trabalho com o desmame. Então, faz parte, sim, do escopo de atuação trabalhar com desmame, assim como a amamentação no pré-natal, né, e no pós-parto. Atua no pré-parto como forma de aumentar as chances de sucesso na amamentação, já detectando fatores de risco envolvidos e trazendo alternativas para lidar. Mulheres com dificuldades para amamentar um filho anteriormente, elas podem ter um risco de amamentar o segundo, dependendo do motivo. Mulheres com alterações hormonais podem ter problemas para amamentar. Mulheres com diabetes gestacional podem ter problemas para amamentar. Mulheres com alterações ou com disfunções hormonais ou mamárias podem ter problemas. Então, a partir do momento que a gente consegue acompanhar essa mulher no pré-natal, a gente consegue já detectar esses riscos e tentar aumentar as chances de sucesso antes mesmo de que essa mulher tenha um nenenzinho no colo, né? A consultora também vai auxiliar no pós-parto imediato, oferecendo as primeiras orientações à mãe e à rede de apoio. Então, às vezes, essa consultora vai estar ali logo depois que o bebê nascer, ou vai ser chamada logo depois que o bebê nascer, né? Para quem trabalha com dolagem, por exemplo, conhecer sobre aleitamento materno, né, e trabalhar com consultoria de amamentação pode ser uma excelente forma de dar um atendimento mais um pouco mais global, né, um pouco mais holístico para essa paciente. Então, ou para essa cliente. Por isso que é tão importante, tão necessário que a gente que trabalha na área materna infantil conheça pelo menos um pouquinho sobre a amamentação para conseguir oferecer essas primeiras orientações à mãe, né, e à rede de apoio dela.
A consultora também é uma promotora da importância do aleitamento materno. Então, pode ser que essa consultora não faça nem tantos atendimentos, mas ela é uma pessoa que está propagando, está divulgando a importância da amamentação, está fazendo entrevistas em rádio, está fazendo mamassos, né? Está falando na televisão, está fazendo palestras educativas, está ali dentro da unidade básica de saúde trazendo essa informação. Ela também orienta sobre como realizar a ordenha, oferta e armazenamento do leite, né? Em qualquer situação, seja porque a mãe vai precisar se ausentar, seja porque a mãe vai precisar fazer uma cirurgia e ela precisa, naquele momento, ordenhar o leite, não aumentar por um tempo. Também capacita equipes de atendimento a puérperas, né? Então, equipes hospitalares, equipes que trabalham com mulheres e com puérperas, né? Nós podemos trabalhar capacitando essas equipes, orienta e auxilia na condução do desmame também, tá? Então, essas são as principais coisas que nós, como consultoras, podemos fazer, tá? Mas o céu é o limite. Nós temos muitas formas de atuar como consultoras. Onde que a gente vai atuar? Onde que a consultora de amamentação atua? A gente pode atuar em hospitais, em clínicas particulares, em equipes de parto domiciliar. Então, tem equipes que são compostas por consultoras, ou tem enfermeiras obstetras, ou tem doulas que são consultoras, né, e que ajudam, pelo menos nesse primeiro momento, quando o bebê nasce. Em ambulatórios, em bancos de leite, em atendimentos domiciliares individuais, né? Acaba que muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas que se formam como consultoras vão para o atendimento domiciliar individual, porque tem uma demanda muito grande e crescente para isso. É importante a gente lembrar disso. Nós estamos agora, no momento, numa área que está em crescente evolução, em todos os sentidos. Uma procura muito grande, uma demanda muito grande e, principalmente, um aumento da valorização do aleitamento materno no Brasil. Então, existe uma busca constante, é importante a gente se lembrar disso, é importante a gente lembrar a importância e o papel da gente dentro desse processo. Atendimentos em consultório, né? Esse lugar que eu tô aqui agora é o meu consultório, eu tenho um consultório de amamentação. As pessoas vêm até mim, muitas vezes, quando eu não consigo ir, ou de repente em algum horário que fique mais fácil para a mãe vir, fim de semana, feriado, né? Então, algumas pessoas gostam de ter um consultório para que elas consigam se organizar um pouco melhor também, né? E muitas vezes trazer até um atendimento mais melhor ainda para aquela mulher. Grupos de gestantes ou grupos de puérperas, consultas coletivas, workshops e cursos e atendimentos virtuais. Hoje em dia, o que a gente está vendo crescendo muito e bombando por aí são os atendimentos virtuais. A gente consegue fazer atendimento dessa mulher que está na sua cidade, em outro, né, em outro bairro ou em outro lugar longe de você, que está em outro estado, que está em outro país, né? Uma mulher que consegue ter acesso a informações de qualidade, um atendimento de qualidade, mesmo morando em outro lugar. Há muitas mulheres que moram fora, né, de repente brasileiras que foram para lá, elas querem ser atendidas em amamentação, mas elas às vezes ainda têm um pouco de dificuldade com a língua, né? Então é bem bacana esses atendimentos virtuais, principalmente também, gente, no momento que a gente está vivendo agora, né, de pandemia. Então os atendimentos virtuais, eles têm crescido muito e a gente tem se adaptado a eles também dentro da consultoria de amamentação, assim como o mundo todo está se adequando para atendimentos online, né? Essa daqui é uma foto, né? Eu fiz questão de recortar para vocês verem a hora do atendimento, 15 para as 10. Esse horário era o horário que eu estava começando o atendimento com esse cliente. Essa é uma das vantagens do atendimento online, você pode atender mais tarde, né? Essa daqui, ela era de outro país, então lá ela precisava que fosse um pouco mais tarde para ela conseguir fazer, né, para que eu conseguisse atendê-la. Então, acho interessante colocar aqui para vocês verem como é um atendimento legal, prático. Ó, a nenenzinha tá aí, a bebezinha, bonequinha bebê, tá vendo? Para me ajudar no atendimento. E a gente consegue fazer o atendimento até um pouco mais tarde, é bacana também. Quais podem ser os serviços nossos como consultoras? O que a gente pode oferecer como serviços? Consultorias pré-parto, consultorias pós-parto, assessoria materno-infantil, então eu vou assessorar aquela família, desde antes do bebê nascer até depois, à medida que ele for crescendo, se eu tiver outros conhecimentos associados a isso, né? Consultoria de desmame, consultoria de retorno ao trabalho, como eu já tinha falado para vocês antes, cursos de casais grávidos, cursos de orientação a puérperas e muitas outras coisas mais, né? A ideia de quais serviços eu vou oferecer vai depender da minha criatividade, da forma como eu vou oferecer aquele conteúdo, e vai depender também, principalmente, de como eu me sinto para oferecer certo serviço. Eu me sinto segura o suficiente para poder atuar com consultoria de desmame, eu já tenho conhecimento suficiente. Importante vocês saberem que esse tipo de consultoria todos nós podemos fazer
é só a gente se especializar, né, estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais e sentir segurança para isso, tá bom? Então, o que é que não faz parte da nossa atuação? Quais são os limites da nossa atuação? Não faz parte do nosso escopo como consultoras. Prescrição dietética para o bebê ou para a mãe. Falar com a mãe o que ela pode ou não pode comer, o que ela deve ou não deve comer, né? Como forma de prescrição dietética, tá? Uma coisa é você orientar que é importante ela comer mais frutas, beber mais água, né? Outra coisa é você prescrever uma dieta para aquela mãe ou para o bebê, tá, gente? Isso inclui introdução de fórmulas lácteas, né? Então, se eu falar com a mãe que o bebê a gente tem que colocar a fórmula para o bebê. Eu não posso fazer isso como consultora. Quem faz isso, né? Quem faz esse tipo de orientação é o nutricionista ou o pediatra, tá? Realizar pesagens oficiais ou obter as medidas de comprimento do bebê. Não somos nós, como consultoras de amamentação, que vamos fazer a pesagem dos bebês ou que vamos fazer medidas, né, do tamanho desse bebê. Quem faz isso é o pediatra, tá? Ou o enfermeiro no posto de saúde, tá? Mas a gente não faz isso, a gente não pode fazer essa pesagem oficial. Uma coisa é você fazer pesagens não oficiais para acompanhar esse ganho de peso, para você mesma se sentir, né, conseguir acompanhar isso, se sentir mais tranquila, mais segura, acalmar mais a mãe. Outra coisa é fazer pesagens oficiais, tá? Isso não faz parte do nosso escopo. Prescrever quaisquer medicações ou tratamentos, sejam alopáticos ou fitoterápicos. A gente não orienta nem o uso de erva, nem o uso de nenhuma medicação alopática, desde que a gente não, a partir do momento que a gente não tem conhecimento para aquilo, tá? Uma coisa é um fitoterapeuta orientar, outra coisa é a gente, como consultor, orientar, tá bom? Não faz parte do escopo de atuação nosso fazer qualquer tipo de orientação, tratamento, de medicamento, né, de anti-inflamatório, de nada, tá? Realizar quaisquer diagnósticos nosológicos. Diagnóstico nosológico é diagnóstico de doença, tá? Então, mastite, candidíase mamária, qualquer tipo de diagnóstico de doença não faz parte do nosso escopo realizar esse diagnóstico, tá bom? Então, é muito importante ficar atento a isso, porque pode acontecer de a gente, às vezes, se perder ou pegar algum colega que está fazendo alguma indicação, alguma orientação. Isso pode nos trazer problemas. Então, é importante a gente entender quais são os nossos limites, até porque nós não temos conhecimento para poder orientar qual tipo de problema que aquela mulher tem no sentido de diagnóstico, tá bom? E aí, gente, a gente entra na última parte dessa aula. Qual que é a importância da atualização e da educação continuada na vida de um consultor? É importante a gente entender que a partir do momento que a gente está fazendo um curso de consultoria, que a gente vai atender consultoria de amamentação, assim como em qualquer área, talvez na área né, qualquer área de atendimento a uma pessoa, a pessoas, né? A gente tem que lembrar que todos os dias surgem novas evidências científicas. Então, a partir do momento que tem novas evidências, as nossas orientações também podem ir modificando com o passar do tempo, tá bom? Então, por exemplo, nós não temos evidência científica de que o sol funciona para o tratamento de fissuras mamárias. Nós não temos evidência científica, mas também não temos prova de que não funciona. Então, hoje a gente orienta que a mãe faça o uso, né? Faça o banho de sol de manhã e tudo. Porém, é importante a gente entender que não tem evidência. Se a partir de amanhã surgir uma evidência de que não é legal, que não pode, que é mais arriscado, a gente vai mudar essa orientação. Assim como a orientação de passar a bucha no peito, por exemplo, caiu por terra a partir do momento que foi comprovado que elas mais atrapalham do que ajudam, tá? As perspectivas e possibilidades dentro da amamentação, elas são reformuladas e revistas, porque a nossa sociedade muda, né? Imagina, na década de 60, 70, a fórmula infantil, né, o uso da chupeta era extremamente difundido, a mamadeira, porque foi quando a mulher começou a entrar no mercado de trabalho, né? Ela começou a terceirizar essa alimentação do bebê, né? Ela precisou fazer isso para ela voltar a trabalhar. Não se falava tanto sobre licença maternidade, sobre os direitos de amamentação, os direitos reprodutivos da mulher. Então, naquela época, isso era muito mais difundido, muito mais aceito, né? Hoje a gente já tem uma mudança dessa perspectiva, voltada também para a valorização do aleitamento materno, das campanhas, né? Das políticas públicas dentro da amamentação. A amamentação é cheia de nuances e é uma área que tem sido estudada mais profundamente atualmente. Então, cada vez que a gente estuda mais, novas perspectivas e novas mudanças aparecem. Então, a gente precisa estar sempre, sempre, sempre se atualizando. Não adianta pensar que vai fazer um curso e vai atuar como consultora só com aquele curso a vida toda. A gente precisa estar em atualização constante, estudo constante. E eu vou orientar você sobre locais, livros, sites, cursos que a gente pode fazer para poder ir se aperfeiçoando cada vez mais, tá? Para atuar com ética e responsabilidade, a atualização e a educação continuada precisam ser prioridade de todo profissional que deseja trabalhar com amamentação. Então, trabalhar com amamentação, gente,
realmente com ética e responsabilidade, para que a gente consiga atuar com ética e responsabilidade, a gente precisa atualizar e educar e se educar continuamente dentro da área de aleitamento materno. Eu espero que isso tenha ficado bem claro para vocês, porque a gente precisa entender, estudar muito bem, considerando que nós estamos em sociedades numa sociedade em constante modificação, em constante. Né, a gente já tem agora, por exemplo, um outro cenário do que a gente tinha um ano e meio atrás, né, por causa da pandemia. Já temos novas formas de atendimento, já estamos falando a respeito de amamentação com coronavírus, né, de vacina de coronavírus, coisas que a gente não estava falando há um ano e meio, 2 anos atrás, porque essas perspectivas elas vão mudando com o passar do tempo, com a evolução na sociedade, tá? Umas dicas de ouro que eu quero deixar aqui para vocês, para a gente poder fechar. Pensem nas parcerias. Parcerias são muito importantes para a consultora de amamentação. Pense nos profissionais que pensam parecido com você. Traz esses profissionais para junto, se apresenta para eles. Vamos conversar com esses profissionais, porque a gente só consegue trabalhar na consultoria de forma multiprofissional, multidisciplinar. Tá? Aproveite as oportunidades para poder falar de amamentação, aproveite oportunidades para poder trazer a importância do aleitamento materno. Quanto mais pessoas souberem que é importante, mais pessoas vão procurar o atendimento de um profissional de amamentação. Use as redes sociais com cautela, cuidado com exposições desnecessárias, cuidado com a venda de um produto nas redes sociais. Se a gente está falando de pessoas, a gente precisa ser muito ético nesse momento, tá, gente? Cuidado com o que a gente promete nas redes sociais. Atualizações constantes, como eu já falei, né? Principalmente trabalhar e atuar e estudar com muita ética, muito cuidado. E lembrar sempre de que existe uma mulher atrás dos peitos, né? A gente não está tratando o peito, a gente não está tratando uma mastite, a gente não está tratando uma fissura, a gente está tratando uma mulher que tem né, um problema na amamentação que pode estar associado com questões emocionais, pode estar associado com questões físicas, pode estar associado com questões sociais, mas existe uma mulher, existe uma pessoa com toda a complexidade dela ali atrás que precisa ser vista antes de qualquer coisa, tá bom? Dito isso, brilhem por aí e a partir de agora a gente vai começar com conteúdos muito bacanas para vocês. Espero que seja realmente útil e estou torcendo para que esse curso possa trazer um diferencial, um olhar transformador para vocês, para que a gente consiga transformar esse mundo por meio da amamentação, tá bom? Beijos e até a próxima.